Dando continuidade ao nosso sermão do Monte de Martin Lloyd Jones, vamos iniciar hoje o capítulo 2 com perspectiva e análise gerais. No capítulo anterior, podemos considerar o pano de fundo e a introdução do Sermão do Monte. Embora eu deseje passar adiante, precisamos considerar uma vez mais a questão como um todo, antes de entrarmos nos pormenores e suas afirmações específicas. Fazer isso parece-me ser algo realmente proveitoso e extremamente vital. Não estou querendo dizer com isso que estou prestes a iniciar um estudo daquilo que poderíamos chamar de detalhes técnicos. Os eruditos apreciam muito discutir, por exemplo, se o Sermão do Monte, conforme acha-se registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é idêntico ao registro do 6º capítulo de Lucas. Muitos dentre os meus leitores provavelmente conhecem bem todos os argumentos em torno da questão. Quanto a mim, francamente isso não me preocupa e, de fato, nem hesito em dizer que não estou muito interessado nessas minúcias. Mas nem por isso estou desprezando o valor de uma discussão e estudo cuidadoso das Escrituras, conforme esses moldes. Mas sinto constantemente a necessidade de advertir a mim mesmo e a todos quanto à prática de nos tornarmos tão imersos nos mecanismos técnicos das Escrituras que acabemos perdendo de vista a sua mensagem. Apesar de que nos deveríamos interessar em questões como a harmonia dos evangelhos e problemas afins, repito que Deus nos proíbe de considerar os 4 evangelhos como uma espécie de quebra-cabeça intelectual. Os evangelhos não nos foram entregues a fim de tentarmos traçar esquemas e classificações perfeitos dos mesmos. Antes, foram-nos entregues a fim de que os lêssemos e os puséssemos em práticas em nossas vidas diárias. Não tenciono, portanto, gastar tempo na consideração desses problemas técnicos. Tem havido diversas classificações e subdivisões desse sermão registradas nesses 3 capítulos. Tem havido intensa disputa e argumentação por causa de indagações como esta: quantas bem-aventuranças existem ali? 7, 8 ou 9? Que outros desperdicem o seu tempo procurando a solução para tais problemas, se assim quiserem fazê-lo, mas a mim parece que o que realmente importa não são os dados numéricos, e sim que enfrentemos as bem-aventuranças propriamente ditas. Assim dizendo, espero não haver desapontado alguém que esteja interessado por aquele tipo de estudo. Nessa correção, jamais posso esquecer-me de certo homem que, todas as vezes em que nos encontrávamos, impressionava-me o fato de ser ele um tão intenso estudioso da Bíblia. Suponho que, em certo sentido, assim realmente era, mas a vida dele, infelizmente, andava muito distante daquilo que está escrito nas páginas do Novo Testamento. Não obstante, o seu passatempo era estudar as Escrituras, e é precisamente isso que eu temo. É possível alguém ser um estudioso da Bíblia nesse sentido mecânico?
Assim como há quem passe muito tempo analisando os escritos de Shakespeare, algumas pessoas passam seu tempo analisando as Escrituras. Analisar as Escrituras é uma atividade correta, contanto que isso seja mantido em posição bem subordinada, contanto que se tenha a cautela de não ficar preso a tal ponto que fiquemos interessados somente no sentido objetivo e intelectual. A Bíblia é uma palavra sem igual e não podemos abordá-la da mesma maneira como abordaríamos um outro livro qualquer. Cada vez entendo melhor aqueles pais e santos da igreja de séculos passados que costumavam dizer que jamais deveríamos ler a Bíblia exceto de joelhos. Precisamos ser lembrados disso constantemente ao nos avizinharmos da palavra de Deus, pois na verdade ela é a palavra de Deus falando diretamente a nós. O motivo pelo qual acredito que importa considerarmos o Sermão do Monte como um todo, antes de entrarmos nos detalhes, é aquele perigo constante de perdermos de vista o bosque por causa da árvore. Todos nós tendemos por fixar-nos em certas assertivas particulares, concentrando nelas a nossa atenção às expensas de outras. A maneira de corrigirmos tal tendência, creio eu, consiste em entendermos que nenhuma porção do Sermão do Monte pode ser realmente compreendida exceto à luz de sua totalidade. Alguns bons amigos meus já me disseram algo parecido com isso. Ficarei mais profundamente interessado quando você chegar ao ponto de esclarecer exatamente o que se deve entender por dá a quem te pede e etc. Isso deixa perceber uma falsa atitude para com o Sermão do Monte. Eles vão direto para as declarações particulares desse sermão. Ora, isso envolve um grande perigo. O Sermão do Monte, se lhe for dado usar essa comparação, assemelha-se a uma grandiosa composição musical, a uma sinfonia, digamos assim. O efeito inteiro do conjunto é maior que a coleção de suas partes constituintes. E jamais deveríamos perder de vista essa inteireza. Não hesito em afirmar que, a menos que tenhamos entendido e aprendido bem com o Sermão do Monte como um todo, não podemos compreender apropriadamente qualquer de suas injunções particulares. Afirmo que é vão, desnecessário e fútil confrontar quem quer que seja com qualquer injunção particular do Sermão do Monte, a menos que esse alguém já tenha crido e aceitado e de fato já tenha moldado e esteja vivendo as bem-aventuranças. É nesse ponto que a ideia da chamada aplicação social do Sermão do Monte às necessidades modernas é completa falácia e exagerada heresia. Com frequência, as pessoas têm feito aplicações dessa ordem. Por exemplo, elas selecionam o aspecto que fala em se voltar a outra face a quem nos tiver ferido no rosto. Extraem esse aspecto e isolam-no do resto do sermão. E com base nisso, denunciam todas as formas de guerra contra atividades não cristãs. Não quero discutir aqui o problema do pacifismo. Tudo quanto me interessa é mostrar o seguinte:
Ninguém pode tomar uma injunção particular do Sermão do Monte e procurar impô-la a um indivíduo, a uma nação ou ao mundo, a menos que esse indivíduo, essa nação ou o mundo já esteja vivendo e pondo em prática as bem-aventuranças, conformando-se às mesmas. Todas as injunções particulares que haveremos de considerar seguem-se às bem-aventuranças, com as quais esse sermão tem início. É isso que quero dizer quando afirmo que precisamos começar por uma espécie de visão geral, sinóptica, do Sermão do Monte inteiro, antes de, ao menos, começarmos a considerar suas porções particulares. Em outras palavras, nesse sermão, tudo deve ser considerado em seu devido contexto, se quisermos estudá-lo adequadamente e se quisermos extrair benefícios dessas considerações. E conforme tenho acabado de frisar, a ordem em que aparecem as assertivas de Jesus dentro desse sermão é um fator que se reveste de capital importância. As bem-aventuranças não aparecem no fim do mesmo, mas no começo. Não hesito em dizer que, a menos que tenhamos perfeita consciência das bem-aventuranças, não deveríamos prosseguir no estudo do sermão. Não temos mesmo o direito de continuar. No Sermão do Monte, há uma espécie de sequência lógica. Não somente isso, mas também há, sem dúvida, certa ordem e sequência espirituais. Nosso Senhor não ensinou essas etapas por acidente. A apresentação inteira foi efetuada de modo deliberado. Certos postulados foram firmados e, com base nesses postulados, seguiram-se outras coisas. Desarte, jamais discuto sobre qualquer injunção particular do Sermão do Monte com alguma pessoa, enquanto não estou perfeitamente cônscio e convencido de que essa pessoa é crente. É um erro pedir de quem ainda não é crente que tente viver ou pôr em práticas os preceitos do Sermão do Monte. Esperar conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto é heresia. Os apelos do Evangelho, em termos de conduta, princípios éticos e moralidade, sempre estão alicerçados sob o pressuposto que as pessoas a quem esses mandamentos foram dirigidos devem ser pessoas regeneradas. Ora, isso fica obviado em qualquer das epístolas, sendo igualmente patente no Sermão do Monte. Tome qualquer epístola que você queira. Você descobrirá que a matéria escrita sempre está dividida da mesma forma. Em primeiro lugar, vem a doutrina, e em seguida há deduções com base nessas instruções. Primeiramente são exarados os grandes princípios, e então há alguma descrição dos crentes para quem esta ou aquela epístola foi endereçada. E finalmente, em vista disso, ou porque nisso acreditam, os crentes são, por conseguinte, exortados a porem em prática certos preceitos. Sempre tendemos por esquecer que cada uma das epístolas do Novo Testamento foi escrita para crentes e não para incrédulos. E os apelos éticos existem em cada epístola, sempre que dirigidos exclusivamente àqueles que já são crentes.
aqueles que já são homens e mulheres espiritualmente renovados em Jesus Cristo. Esse Sermão do Monte reveste-se precisamente desta qualidade. Pois bem, procuremos apresentar uma espécie de divisão geral do conteúdo do Sermão do Monte. Uma vez mais, descobre-se que é quase uma verdade a afirmação que cada indivíduo prefere sua própria classificação e subdivisão. Em certo sentido, por que não deveria ser assim? Nada existe de mais fútil do que a indagação. Qual é a correta subdivisão e classificação do Sermão do Monte? Há diversas maneiras de subdividir esse sermão. Aquela que mais me parece atrativa é a que dou a seguir. Eu dividiria o Sermão do Monte em aspecto geral e aspectos particulares. A porção geral do sermão ocupa o trecho de Mateus 5, de 3 a 16. Ali encontram-se determinadas declarações gerais no que concerne ao crente. O restante do sermão ocupa-se com os aspectos particulares da vida e da conduta do crente. Primeiramente, pois, vem o tema geral. Em seguida, há alguma ilustração particular do tema. Entretanto, por motivo de conveniência, poderíamos subdividir um pouco mais esse sermão. Em Mateus, capítulo 5, versículo 3 a 10, temos a descrição do caráter do crente. Em outras palavras, as bem-aventuranças, as quais são, mais ou menos, uma descrição do caráter geral dos crentes. Em seguida, conforme penso, os versículos 11 e 12 mostram-nos o caráter do crente, segundo é comprovado pela reação do mundo diante dele. Ali nos é dito o seguinte: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Em outras palavras, o caráter do crente é descrito em termos positivos e em termos negativos. Em primeiro lugar, vemos o tipo de homem que ele é, e então nos é informado que, devido àquilo que o crente é, certas coisas haverão de suceder em sua vida. Contudo, continuamos tendo nisso apenas uma descrição geral. Posteriormente, nos versículos 13 a 16, achamos uma explicação das relações entre o crente e o mundo. Ou, se você assim o preferir, temos ali uma descrição da função do crente na sociedade e no mundo. E essas descrições do crente são enfatizadas e elaboradas depois do que, por assim dizer, essas descrições são sumariadas na forma de uma exortação. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até ali temos uma descrição geral do crente. Sugiro que daquele ponto em diante temos chegado ao que poderíamos chamar de exemplos e ilustrações particulares de como vive o crente em um mundo como o nosso. Essa porção pode ser subdividida como segue. Em Mateus 5, versículo 17 a 48,
Vemos o crente diante da lei de Deus e seus requisitos. Sem dúvida, você está lembrado das diversas subdivisões. Há uma descrição geral da retidão do crente. Em seguida, somos informados acerca do relacionamento entre o crente e questões como o homicídio, o adultério e o divórcio. Em seguida, aprende-se como o crente deveria falar, e depois disso, lê-se sobre sua posição relativa à questão inteira da retaliação e da autodefesa, bem como qual deva ser a atitude do crente para com o próximo. O princípio envolvido em tudo isso é que o crente é alguém preocupado primordialmente com o espírito e não com a letra. Isso não significa que ele ignora a letra, mas que ele se interessa muito mais pelo espírito da questão. O grande erro dos fariseus e seus escribas é que eles estavam interessados tão somente no mecanismo envolvido na questão. O ponto de vista cristão da lei ocupa-se com aspectos espirituais, interessando-se pelos detalhes somente naquilo em que eles são uma expressão do Espírito. Isso é desdobrado na forma de determinado número de exemplos e ilustrações particulares. Sugiro que o capítulo 6 inteiro relaciona-se à vida do crente diante de Deus, em ativa submissão a Ele e em total dependência dele. Quando você puder ler esse 6º capítulo com vagar, chegará também a essa conclusão, conforme penso. Esse capítulo nunca se desvia da ideia das relações entre o crente e o Pai Celeste. Tomemos, por exemplo, o primeiro versículo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Esse é o clima do 6º capítulo. Do princípio ao fim, e no final do mesmo, é dito praticamente o que já ouvimos no começo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Reitero que encontramos aqui uma descrição do crente como indivíduo que sabe que se encontra na presença de Deus, em razão do que está interessado, não na impressão que possa causar a seus semelhantes, e sim no seu relacionamento com Deus. Por isso, quando o crente ora, não está interessado naquilo que as pessoas porventura estejam pensando, se elas estão elogiando ou criticando a sua oração. Portanto, sabe que se encontra na presença do Pai, que está orando a Deus. Outro sim, quando o crente dá alguma esmola, é Deus quem o crente tem em mente o tempo todo. Junte-se a tudo isso que, na medida em que o crente enfrenta os problemas desta vida, como sua necessidade de alimento e vestuário, suas reações aos acontecimentos externos e etc. Tudo é encarado à luz desse relacionamento que ele mantém com o Pai. Este é o importantíssimo princípio no que tange
a vida cristã.